Bom dia a todos. Hoje daremos início à segunda parte do curso relativo aos sistemas hidráulicos. Nesta aula, iremos fazer uma breve introdução à hidráulica, abordando definições, conceitos básicos, vantagens e desvantagens, classificação de sistemas hidráulicos e falar um pouco sobre pressão e fluxo. Então vamos iniciar com algumas definições e conceitos básicos. Primeiramente, a definição do que é um fluido. Fluido nada mais é que qualquer substância capaz de escoar e assumir a forma do recipiente que o contém. E isso será uma tônica do curso daqui para frente, pois iremos trabalhar com a hidráulica, que pode ser definida como a ciência que estuda líquidos, fluidos em movimento e em repouso. Quando falamos em líquido em repouso, tratamos de fenômenos hidrostáticos, onde o fluido está sob condições de equilíbrio de pressão. Já quando o líquido está em movimento, com vazão e energia cinética, tratamos aí de fenômenos hidrodinâmicos de um fluido. Então, dentro deste vasto mundo da hidráulica, iremos nos concentrar na temática que atua na óleo-hidráulica, que é o ramo da hidráulica que usa o óleo hidráulico como fluido de trabalho. Então, nada de usar a água como fluido hidráulico. Iremos adotar o óleo durante todo o estudo de sistemas hidráulicos na disciplina. Sobre as grandezas referentes aos fluidos, temos três definições importantes relativas à pressão, vazão e viscosidade. A pressão, definição básica, é a força exercida pelo fluido por unidade de área que o contém. Aqui temos a fórmula clássica, que é pressão igual a força sobre a área. Já a vazão é definida como volume de fluido por unidade de tempo, ou produto da velocidade do fluido pela seção transversal da tubulação. Aqui temos que é a vazão, igual ao volume sobre o tempo. Como o volume é a área vezes o comprimento, temos o comprimento sobre o tempo, que gera a velocidade V minúsculo. Logo, Q também é representado pelo produto velocidade vezes a área. E queremos usar várias vezes ao longo do curso. E aqui a viscosidade, que é a resistência oferecida ao movimento relativo das moléculas do fluido durante o escoamento. Mais especificamente, é dada pela relação entre a tensão de cisalhamento sobre a taxa de cisalhamento do fluido. A viscosidade ela é afetada pela temperatura, e fluidos mais ou menos viscosos têm impacto importante em instalações hidráulicas. No nosso caso, não iremos mudar tanto a viscosidade, iremos usar o mesmo fluido. No laboratório, utilizamos um óleo com viscosidade ISO VG 46. Vamos agora falar sobre as vantagens dos sistemas hidráulicos. Primeiramente, uma das características mais importantes que é a força e potência. Um dos grandes diferenciais em sistemas hidráulicos é a possibilidade de aplicação de grandes esforços numa área relativamente pequena. Com isso, possibilita o desenvolvimento de máquinas de acionamento hidráulico do tipo prensas, empilhadeiras, guindastes, pois, através dos sistemas hidráulicos, é possível grande geração de força utilizando equipamentos relativamente menores. Outro ponto importante é a instalação. De uma forma geral, sistemas hidráulicos são de fácil instalação, com boa flexibilidade na montagem dos componentes, o que ainda é mais perceptível quando os espaços são reduzidos. Os componentes hidráulicos possuem baixa inércia, o que favorece uma movimentação rápida e suave. Em algumas práticas, nós conseguimos ver claramente esse comportamento na movimentação dos elementos. Por se movimentar mais suavemente, vemos que sistemas hidráulicos, apesar de serem mais lentos que sistemas pneumáticos, são mais precisos no que se refere a ajustes finos de velocidades dos atuadores hidráulicos. O controle de velocidade se torna então mais apurado nesses sistemas. Outra vantagem importante é que, como o fluido de trabalho é o óleo hidráulico, os sistemas hidráulicos são autolubrificados, o que é muito bom se tratando de sistemas mecânicos com grandes movimentações que exigem deslocamentos constantes. Sobre o aspecto de segurança, sistemas hidráulicos são de fácil proteção, pois em caso de falta ou redução da pressão de óleo, a movimentação dos componentes é interrompida. O óleo ainda possui ótima condutividade térmica, o que facilita em termos de dissipação de calor, seja pelo uso de chincanas, trocadores de calor ou, dependendo da aplicação, até mesmo sem necessidade do uso de componentes passivos ou ativos no resfriamento do óleo. Por último, podemos destacar a estrutura dos sistemas hidráulicos, com relação peso, potência e tamanho bem menores do que outros sistemas. Agora vamos analisar as desvantagens dos sistemas hidráulicos. O primeiro deles é o custo. A montagem e instalações hidráulicas são caras, principalmente quando comparadas com outros sistemas, como acionamentos mecânicos ou elétricos. Além disso, a hidráulica tem uma grande desvantagem que está correlacionada com esses três itens aqui.
rendimento, perdas e transformação energética. O sistema hidráulico possui vários estágios de conversão energética, elétrica, mecânica e hidráulica. Com todas essas etapas, o rendimento cai em função de todas essas perdas acumuladas. Além disso, há diversas perdas devido a vazamentos internos em diversos componentes, além de perdas energéticas devido a atritos internos e externos. E por último, risco de incêndios devido ao fluido de trabalho ser o óleo, que é inflamável e utilizado em diversas aplicações industriais. Vamos falar agora sobre classificação de sistemas hidráulicos. Podemos classificar os sistemas hidráulicos de 4 maneiras, de acordo com a pressão, aplicação, tipo de bomba ou controle direcional. O primeiro é de acordo com a pressão, que mostra que os sistemas hidráulicos podem ser de baixa, média, média-alta, alta e extra-alta pressões. As faixas que definem essas pressões iremos ver no próximo slide. Os sistemas hidráulicos também podem ser classificados de acordo com a aplicação, se a pressão de trabalho é contínua ou ela é intermitente. Outra classificação é quanto ao tipo de bomba, se é uma bomba com vazão constante ou com vazão variável. E outra classificação é quanto ao controle direcional, que significa que eu posso ter sistemas de uma só via controlada por válvulas ou de 2 vias controladas por bombas do tipo reversíveis. De uma forma geral, a classificação mais usada de sistemas hidráulicos é de acordo com a pressão e queremos ver como ela é feita a seguir. Nessa tabela vemos as faixas de pressão e a classificação do sistema hidráulico em função da pressão. Temos os valores em bar ou em libra-força por polegada ao quadrado PSI. Então, de 0 a 14 bar, o sistema hidráulico é classificado com baixa pressão. 14 a 35 bar, média pressão. 35 a 34 bar, sistema de média, alta pressão. 84 a 210, alta pressão. E acima de 210 bar, sistema de extra alta pressão. A título de comparação, a pressão nominal que usamos nos sistemas pneumáticos no laboratório é em torno de 6 a 8 bar. Nossa unidade hidráulica, composta por um conjunto motobomba no laboratório, operamos nominalmente a 60 bar, ou seja, classificado então como sistema de média a alta pressão. E a bomba do laboratório pode chegar até a 100 bar, sendo classificada nessa faixa como sistema de alta pressão. Em ordem de grandeza, mostra que a pressão de trabalho nominal em sistemas hidráulicos é bem superior à utilizada nos sistemas pneumáticos. Esquema geral de um sistema hidráulico. Como ele é organizado? São basicamente 3 subsistemas: geração, distribuição e controle e aplicação de energia. O primeiro, sistema de geração, engloba todos os componentes responsáveis pela geração de energia do sistema hidráulico. Assim, é constituído por reservatório, filtros, bombas, motores elétricos, acumuladores hidráulicos, intensificadores de pressão, entre outros. O segundo subsistema é o de distribuição e controle, representado por válvulas controladoras de vazão, pressão, válvulas direcionais. Esse sistema recebe o fluido com o aporte energético da etapa de geração e distribui para o nível superior de atuação hidráulica, que é justamente o último sistema de aplicação de energia. Essa parte é destinada à atuação hidráulica propriamente dita, representada por componentes que recebem o fluido e transformam em trabalho mecânico, como atuadores, motores hidráulicos e osciladores. Aqui nessa figura temos um diagrama de blocos bem simples que ilustra esse esquema hidráulico. Aqui temos o sistema gerador, depois temos o sistema de distribuição e controle, que por sua vez transmite o fluido hidráulico para o sistema de aplicação de energia. Então agora vamos falar sobre pressão e fluxo, 2 grandezas muito importantes que iremos trabalhar durante todo o curso. E como que é criada a pressão hidráulica? A pressão nasce basicamente a partir da resistência oferecida à passagem do fluido. Isso pode acontecer de 2 formas, através de uma carga do atuador ou de uma restrição ou orifício na tubulação. Então vamos ver aqui nessa figura, onde temos um circuito hidráulico com uma bomba elevando um pistão cuja haste eu tenho um peso aí de 10.000 newton. Como há uma carga no atuador, a pressão ela é gerada pela bomba para atender essa demanda de carregamento. Como essa área aqui de 10 centímetros quadrados, pressão é força sobre área, a pressão no manômetro irá indicar 100 bar, ou seja, 10.000 newtons sobre 10 centímetros quadrados. E já nessa figura temos uma bomba que bombeia aqui o fluido através dessa válvula de registro que vai se conectar com o circuito externo. Eu tenho essa válvula de descarga que está fechada, configurada para abrir aqui a 70 bar. E aqui eu tenho um manômetro que faz a leitura de pressão na linha.
Repare então, se eu for fechando essa válvula de registro, o que acontece? Estou criando uma restrição à passagem do fluido. E o que acontece com a pressão? Ela vai aumentando, justamente porque está sendo criada uma resistência à passagem do fluido. Seja através da carga, ou de uma restrição, ou por um orifício, temos essas duas formas de criação de pressão no sistema hidráulico. Então aqui nessas duas figuras, temos nesta aqui um cilindro hidráulico suportando uma carga cuja força F é o peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui eu tenho a área do pistão, logo a pressão necessária é o peso dividido pela área. E aqui nessa outra figura eu tenho um reservatório preenchido por um líquido. Então temos a situação clássica do peso de uma coluna de líquido. E essa leitura de pressão no manômetro será a famosa fórmula ρg ΔH, onde ρ é a massa específica ou densidade do fluido, g é a aceleração da gravidade e ΔH a altura da coluna do reservatório, ou desnível em relação à leitura do manômetro. Em relação ao fluxo do líquido, iremos analisar duas situações. A primeira delas é o fluxo em paralelo. E assim como para circuitos elétricos, temos uma máxima que também é válida em hidráulica. Os líquidos procuram um caminho de menor resistência. Vamos assim analisar essas duas figuras. Então aqui eu tenho um reservatório com óleo, a bomba e três caminhos em paralelos com três válvulas reguladas em diferentes pressões. A primeira a 70 bar, a segunda a 140 bar e a última a 210 bar. Logo, ao ligar a bomba, o fluido irá percorrer o caminho de menor resistência, que no caso será esse trajeto, referente à primeira válvula regulada para menor pressão, que é a de 70 bar. Logo, o fluido irá vencer essa restrição à passagem e a leitura do manômetro será justamente o valor dessa pressão, que é 70 bar. Agora imagine uma situação mostrada agora nessa figura, onde eu bloqueio totalmente a passagem de fluido nessa válvula. O fluido não tem como mais passar por aqui. Como ele não conseguirá vencer esse bloqueio, a pressão na linha vai aumentando até encontrar a menor resistência, que será essa válvula que está setada para 140 bar, que é menor do que 210. O fluido irá vencer essa resistência, esse bloqueio, e irá passar por esse trajeto. Como ele precisou vencer 140 bar de pressão, a indicação no manômetro será também de 140 bar. A segunda situação é a análise do fluxo em série, como mostrado aqui nessa figura. Nesse caso, as pressões são somadas em cada parte onde há perda de carga. Então aqui eu tenho a bomba com três válvulas de descargas, agora montadas em série. Essa válvula configurada para abertura 90 bar, essa válvula para 60 bar e essa aqui é abertura com 30 bar. Fazendo uma analogia com a tensão elétrica, a diferença de potencial ou a pressão que a bomba deve gerar será a soma de todas as resistências de cada parte do circuito, pois a pressão na bomba deve ser necessária para suprir toda a linha. 90 mais 60 mais 30, a leitura nesse ponto será de 180 bar. E à medida que vamos avançando no circuito, as leituras intermediárias já devem subtrair a pressão referente à válvula em questão. Nesse manômetro, por exemplo, a leitura deve ser 180 menos a queda de pressão nesse trecho, que é 90, resultando em 90 bar. Nesse manômetro, a leitura deve ser 90 menos essa perda de carga de 60, resultando em 30 bar. E por último, 30 bar menos a queda de 30 bar e a leitura nesse ponto é zero. E de fato aqui não há mais resistência à passagem do fluido, por isso a leitura do manômetro é em 0 bar. Como atividades extraclasse, realizar a leitura do capítulo 1 do livro Automação Hidráulica do Fialho. Eu não irei passar exercícios ou atividades para entregar. Isso eu irei pedir na próxima aula. Aliás, vocês vão reparar que o capítulo terá pontos que não abordei hoje, mas explicarei no próximo vídeo. E aí sim pedirei para vocês fazerem alguns exercícios de aplicação para a consolidação desse capítulo. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula daremos continuidade a essa parte introdutória. Um abraço a todos e até a próxima.